Posso? Tá. Senão eu saio da filmagem, fica só uma voz do além, né? Então vamos começar. Primeiro eu inicio agradecendo o convite, o carinho dessa casa, que já me sinto parte dela, né? Muito obrigado pela confiança e vamos pedindo a Deus que nos abençoe mais uma vez, a fim de que o meu bem servir e o instruir-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. E vamos falar de saúde, né? Nós vamos fazer aqui uma viagem rapidinha sobre o conceito de saúde e vocês vão me acompanhando porque no fim eu vou fazer uma pergunta. É coisa de pro fazer isso, né? Mas eu vou fazer uma pergunta no fim. Pergunta reflexiva, ninguém vai precisar se expor, mas vamos lá. Vamos falar de saúde, conceito de saúde, que é o nosso tema. Então vamos começar lá nos primórdios, né? Lá na pré-história, vamos dizer assim. Como que eles entendiam a doença? Eles achavam que era algo mágico, inexplicável. Era uma coisa que vinha de fora, que os acometia e eles não sabiam o que era aquilo. Depois a gente anda um pouquinho mais e começa as imagens dos deuses. Lá no hinduísmo tem Agni, que é o deus do fogo, da vida. E eles costumavam dizer que a pessoa que estava ardendo em febre é porque o deus do fogo estava ali presente na pessoa. Ainda em deuses a gente sempre lembra de Grécia, lembra de Roma, e os deuses têm a deusa Higia, ou depois chamada até Higeia, que é da higiene, que ela era uma deusa, filha de Esculápio, que Esculápio é o deus da medicina, né, da cura, e ela, Higia ou Higeia, como prevenção da saúde, porque naquela época a higiene era que garantia, até hoje, né, gente? A higiene é que garante a saúde. Então, existia uma adoração tanto dela quanto de Esculápio. Então, quando alguém... eles faziam oferendas a Higeia para que não ficassem doentes. Tem até a taça de Higeia. Quem fez farmácia, e algumas farmácias de manipulação, tem aquela taça, né? Relacionada a ela, né? Que era o remédio, ela entregava ali para as pessoas a higiene. E eles adoravam ela. E quando alguém estava doente, então levavam lá as oferendas ou tinham seus altares dentro de casa em relação a Esculápio. E aí a gente, eu trago cola não para ter o que falar, é para parar de falar. É a única pessoa que faz um negócio desse, porque eu começo a me empolgar e eu falo, não, já tem que mudar o tema, senão já estou me animando aqui nesse. Mas vamos lá. Depois nós chegamos na Idade Média. Idade das Trevas, né, gente, da escuridão. O que acontece na Idade das Trevas? A doença era vista como castigo de Deus, como punição a um pecado que a pessoa cometeu. Naquela época, inclusive, as pessoas que estavam doentes na família, eles escondiam num quartinho para ninguém saber que aquela pessoa estava doente, porque era um sinal de que Deus estava castigando aquela família. Né? Era vinculado ao pecado na Idade Média. Depois a gente chega na Idade Moderna, né? Eles começam a estudar o homem, aí já com, entre aspas, autorização para abrir o corpo humano, e eles começam a observar que era como se fosse uma máquina funcionando. Né? E aí os engenheiros de plantão, os mecânicos podem explicar até melhor que eu, eles viam que eram todas engrenagens que iam funcionando, né? E elas iam se formando ali. Entra-se então na questão da saúde da doença ou na saúde no sistema mecanicista. Então eu tenho um funcionamento de um corpo, funciona como se fosse um relógio, vamos dizer assim, e aí se eu tenho uma parte que não está funcionando bem, eu tiro aquela peça e substituo por outra peça. E a gente tem aqui a ideia de nosologia, que são as especificações. Aí começam, né? Então, aquele médico que ele é especialista em coração, aquele médico que e aí começa. E hoje em dia, gente, tem um especialista do especialista, do especialista, do dedão do pé direito. Não é do pé esquerdo, porque ele não fez especialização em pé esquerdo, ele fez em pé direito, né? Então, é super assim, é bom, excelente, porque você vai naquela pessoa que sabe profundamente sobre aquele assunto. E qual que é a parte ruim disso? Que nós não somos pedaços que foram juntados.
não é verdade? A gente tem Hipócrates, né, de Cos, que é o, entre aspas, o pai da medicina, ele via o homem como um ser todo integrado. Olha, já trazendo o conceito de homem integral de Joana de Ângeles, lá naquela época, né? Espíritos elevados. Então, o que acontece? Eu vou lá e conserto uma coisa. Então, a gente vai lá no médico, no gastro, ele dá uma medicação que cai a nossa pressão. Cai a nossa pressão. Aí você vai, estou passando tão mal, estou com muita dor de cabeça. É o remédio que o outro médico deu. Não é assim? E a gente fica bom de uma coisa, ruim da outra, porque ainda temos muito essa ideia mecanicista, separada. Eu pego uma peça, conserto aquela peça e o carro vai andar. Não é assim, né? Nós somos todos interligados. E a gente avança um pouco mais, agora já na nossa contemporaneidade, a gente já começa a entender o indivíduo como um ser biopsicossocial. Então ele é um ser biológico, que tem um corpo físico, que fica doente, tudo, mas que tem uma psicologia que influencia nisso e o social dele também influencia nisso. Então eu já estou começando a olhar esse homem um pouco mais amplo, né? A OMS, eu trouxe a definição, eles dizem assim: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. Físico, mental e social. Já vem nessa da multicausalidade, né? Então ele já começa a dizer assim, saúde é muito mais do que você não ter uma doença. E até isso faz a gente começar a se perguntar, né? Quando eu falo do psicossocial, então eu penso assim, olha, tem uma pessoa e essa pessoa, ela tem um problema de pressão. Todo dia ela tem que tomar um remédio de pressão. E ela toma, e ela é feliz, e ela é alegre, e ela se dá bem com todo mundo, e ela é animadona, e toda pronta, e toda feliz. Será que ela é doente? Agora eu pego uma pessoa que não toma um remédio, não toma nada. Mas é uma pessoa chata, ranzinza, que não se dá bem com ninguém, que fala mal de todo mundo. Quem que é doente e quem é saudável? Não é? Porque nós temos que analisar, né? Veja que a gente está indo por um caminho, né? Chegando aqui, a OMS já chega a dizer, você é um corpo, você tem uma psique e você vive no meio social. Então se acerte com tudo isso para ser saudável. E aí onde entra o Espiritismo? O Espiritismo traz mais um item. Nós somos um espírito. Faltou isso para a OMS, faltou isso. Vamos mandar uma mensagem para o povo lá, um zap. Então, faltou isso, né? Então, faltou completar. Bem-estar físico, mental, social e espiritual. Porque o Espiritismo vem dar esse dado importantíssimo. Veja, o Espiritismo não vem desdizer a OMS. Ele vem dizer, tem algo mais. E a gente precisa parar de ir contra, entre aspas, o materialismo. Dizer, o Espiritismo é contra não. É contra a ciência, não. Tem uma passagem que eu gosto, na Gênesis, agora não vou lembrar qual que é o capítulo. Não sou boa para esses números, eu gosto do pessoal que fala. Questão 227, livro do Espírito, eu acho demais. Ela pode me enganar, porque ela pode falar qualquer número que eu acho demais. Não, gente, não vai ter essa parte comigo, que eu não consigo. Mas ele diz assim, a respeito do materialismo, ele diz assim, o materialismo e o espiritismo são como dois bons amigos que saem a caminhar e contemplar a natureza e as coisas até o ponto que o materialista para e diz, aqui eu paro, não consigo ir além. E o amigo espírita diz, não tem problema, eu consigo enxergar mais adiante, deixa que eu vou e volto para te contar. É assim. Então nós não vamos falar mal de remédios, nada disso, só porque eu sou espírita eu não preciso de remédio. Somos um espírito encarnado, então nós temos que entender essa ciência. O espiritismo caminha com racionalidade, caminha com a ciência, com o material, sim, porque somos, né? Aqui estamos encarnados. Quando eu digo material no sentido
fenomênico dos órgãos do sentido, né, do que a gente sente, como percebemos o mundo dessa forma, né? Só que o Espiritismo traz o termo, na verdade é o Herculano Pires que usa esse termo, que ele diz da interexistência. Ou seja, nós somos espírito. Eu acho que ainda não é hora de bater palma que não acabei, mas tem alguém... Já acharam que eu já encerrei? Vamos lá. Então ele diz a ideia de interexistencial. Então, eu sou só um corpo? Não. Essa ideia de que eu sou só um corpo, nós não vamos nem comentar, né, gente? Vamos lá. Se eu tenho uma gastrite, onde me dói? Ai, me dói aqui na boca do estômago, né, assim? Agora eu vou perguntar para vocês. Aonde dói a tristeza? Que órgão que dói a tristeza? Dói na alma, dói no espírito, né? Dói. Então já está comprovado, vamos dizer assim, que nós temos alma e espírito. Fora todas as explicações lógicas, racionais, do pensamento filosófico, né, espírita. Bom, então ele diz, você é um corpo e você é uma matéria. Então você tem uma interexistência, você vive aqui no material, mas você está também ligado ao espiritual. Logo, tudo. Eu gosto que os espíritos de luz, eles falam tudo. Que nem ama a todos. Não é muita gente para amar, eu acho, muita gente, mas ama a todos. Perdoa sempre. É um negócio bem assim, né? Então, veja assim, tudo o que você faz interfere no plano espiritual. E o plano espiritual interfere em você. Você vai fazer um arroz. Nervosa. Já queima o alho. Já não acha o negócio, né? Já joga o alho fora, já fica nervoso, bota outro alho e não é assim. Você está irritada e você interfere no plano físico, é impressionante. Assim como os espíritos interferem em nós, o livro dos espíritos que fala que os espíritos influenciam em nós, muitas vezes nos comandam, não é assim? Então somos seres interexistencial. Temos que lembrar isso o tempo inteiro. Vocês estão aqui de corpo e o espírito de vocês está em tratamento. Tudo que eu faço, toda decisão que eu tomar na minha vida vai ter repercussão espiritual, por mais que seja uma decisão ligada a algo carnal. Vai ter repercussão, que dirá a nossa saúde. Então o Espiritismo, e o Herculano Pires faz uma outra pergunta que eu gosto, que ele diz assim, você é mais espírito ou espírita? Olha só. E agora a gente vai entender um pouquinho dessa pergunta dele. Então o Espiritismo, ele traz e coloca no cenário da doença e da saúde o espírito. Então não há que se falar em doença ou saúde sem falar em espírito, né? Sem falar nessa outra parte. Eu falei que ia fazer a pergunta. Então vamos rever. Nós andamos todo o conceito aqui de saúde. Nesse caminho, onde está seu conceito de saúde? Antes de você responder, vamos fazer uma diferença de conceito e crença. Nós temos muitos conceitos acumulados, né? Sabemos o que é o certo e o que é errado, mas nós temos as nossas crenças, que é aquilo que está acumulado em nós, e nós, apesar de sabermos conceitos, agimos pelas crenças. Então eu sei que eu tenho que ter paciência. Alguém aqui não sabe? Sabe. Mas naquela hora que bate aquele zap nervoso, a gente bota um dedo no microfone e faz um áudio de 47 minutos nervosa. Não vocês, eu. Ontem eu fiz, não foi 47 minutos. Mas eu... Não vão me convidar mais. Mas, nossa, a pessoa falou um absurdo tão grande que eu falei, não senhora! Eu comecei o áudio assim. Ai, que feio. É feio fazer isso. Não faço. Eu vim falar o que não fazer. Tá filmando, né? Então, vamos lá. Edita, né? Tem um pessoal de edição bom, um pessoal de entre 12 e 13 anos, eles editam vídeo que é uma beleza. Então, vamos lá. Eu sei que eu devo ter paciência, eu não sei, eu não sou louca, estou na doutrina, mas eu ainda vou agindo pela minha crença, até o dia
que a gente reforma tanto as nossas crenças, que onde nós vamos viver tanto amor, que o conceito e a crença vão se igualar. Por que eu disse isso então? Porque eu vou perguntar novamente para você em que parte você está disso. Ai, Samantha, lógico que eu sei que eu sou espírita, lógico que eu sei tudo isso que você falou, já até sabia, achei legal, mas já sabia. Mas como você age? Qual a sua crença? Vamos no primeiro, vamos voltar aqui no primeiro, lá na pré-história. A doença é algo mágico que acontece de fora para dentro. Ai, que pré-histórico. Mas aí a gente pega falando assim, menina, estava bem ontem, hoje acordei, pá, não sei o que aconteceu essa noite. Nunca fala assim? Não sei, estava tão bem ontem, hoje estou com uma dor de cabeça, não sei de onde que veio. Olha o conceito pré-histórico, veio lá, sei lá, de onde que veio, né? Conceito pré-histórico. Outro, deuses. Será que a gente age por nossa saúde ou trocamos Higeia, Esculápio por Dr. Bezerra de Menezes? Só mudamos o nome dos nossos deuses de adoração. E aqui não estou diminuindo a figura magnânima de Dr. Bezerra de Menezes, porque ele sim nos ampara o tempo todo. Não é sobre o que ele sente por nós, é o que nós fazemos dele. E jamais ele quer ser feito um Deus por um humano. Tenho certeza, isso sim eu posso dizer, que não é essa a intenção dele. Jamais foi. Jamais seria um espírito da escola dele querer ser adorado, ovacionado. Jamais. Não faz sentido, né? Por tudo que a gente conhece. Então, será que eu não fico doente ao invés de eu tentar descobrir a minha doença, o porquê eu estou passando por isso, compreender como foi dito aqui, eu simplesmente rezo para Dr. Bezerra de Menezes fazer um Paranauê aí. Será que eu ainda estou aqui só substituindo o nome dos deuses? Crenças. Doença ou castigo na Idade Média. Gente, aí a pessoa fala assim, eu queria saber o que eu fiz na outra vida para merecer isso. É um tal de regressão, ele quer saber, que é para merecer. Porque se, não fala assim, mas se eu souber que eu mereço esse castigo, eu vou estar melhor com Deus. Olha que situação. Acho que ainda é uma punição a minha doença. Acho que fiz algo, que pequei e agora Deus está me punindo. Quanto no pensamento espírita a gente ainda carrega isso? Quando um Deus punitivo faz sentido para o espiritismo, um Deus punitivo? Jamais. E aí eu fico, quando eu faço esse tipo de pensamento, então eu mereço, grudei chiclete na mesa da Santa Ceia e tal, né? Então bora sofrer, né? Não entendo por que eu estou sofrendo. Não aceito de coração a oportunidade do crescimento. É vinculada a alguma ação? Lógico que é, porque nenhuma doença vem do nada, como nós dissemos. Não importa, o importa é crescer dentro dessa proposta, não se ver como vítima de um Deus, porque a gente adoece e fala, meu Deus, mais essa doença, já não bastava os 47 comprimidos que eu tomo, né? Conversa assim com ele, como se essa doença viesse dele castigando. Será que ainda estamos no pensamento da Idade Média a respeito de doença? Idade moderna, né? A separação, a especialização. Ai, eu tô tão bem, meu único problema é esse braço. Tô tão bem, meu único problema é essa enxaqueca. Essa enxaqueca é fruto de uma série de coisas, né? Você não é uma cabeça isolada, você não é um braço isolado. Mas a gente pensa que é assim. Ai, eu tô tão bem, meu problema é esse braço, então eu vou tomar alguma coisa para curar esse braço, acabou. Porque é só esse meu problema mesmo, é só um braço, é só tal coisa que eu tenho. E esqueço que eu sou um ser integral. A minha saúde precisa ser integral. Então está feita a pergunta de que fase nós estamos dentro do conceito de saúde. Então vamos formar o nosso conceito de saúde. E como foi dito aqui é uma casa de cura, e se a gente não formar o nosso conceito de saúde, vai ser difícil receber os tratamentos. Vai ser muito difícil. Então vamos lá.
E aí vocês vão fazer um acompanhamento de um raciocínio comigo. Quando o Espiritismo nos traz a revelação, né, nos traz esse espírito, o que a gente aprende? Vamos lá. Que nós somos um espírito, certo? E que nós temos um corpo físico. Esse espírito é substância, é essência, né? Ele é imaterial, não é assim que a gente aprende? E sabemos que o corpo físico é material. Vamos trabalhar essas nomenclaturas, apesar de não corretas profundamente. Mas vamos trabalhar o material e a essência, o espiritual. Para esse espírito agir sobre este corpo físico é uma distância imensa. Porque pensa, é algo sutil agindo em algo extremamente material. Então o que tem? Foi colocado aqui no meio o perispírito. Então algo, né, um corpo semimaterial, que está aqui no meio dos dois, certo? Para fazer essa comunicação. Muitos pensadores na área da filosofia tentaram explicar como que o espírito se ligava à matéria. Vários pensadores, mas só o espiritismo que traz essa revelação com o perispírito. Então existe um corpo aqui intermediário, certo? Porque a energia, o pensamento, o que seja, vai se condensando mais até chegar no material. Então, mas peraí, então como que esse espírito vai agir? Essa consciência vai agir no perispírito através dos chakras, né? E aí eu trago aqui a Lírio de Cerqueira Filho com o livro dos chakras e as energias. O chakra que lá, quem quiser dar uma lidinha, ele explica com base em Joana de Ângeles e outras obras que existe, né? É aceito dentro do espiritismo, até mesmo em outras obras com outra nomenclatura. Então nós não estamos aqui partindo, quando falamos em chakra, partindo para algo místico, dentro da doutrina espírita, e lá ele traz todas as obras que embasam essa minha colocação, e estou me baseando nele. Então, esse espírito vai condensando esse fluido, esse pensamento, né, um pouco através dos chakras no perispírito. Então, nos perispíritos nós temos os pontos, os chakras. Tudo bem até aqui? Tá. Agora a gente tem que passar do perispírito para o corpo físico. Então vai ter uma somatização. Então eu vou tornando isso mais denso, né? A gente ouve, somatizou, né? Por isso que ficou doente. Exatamente isso. Eu vou condensando ainda mais. E esses chakras são ligados ao corpo físico pelas glândulas, né? Por esses pontos. Tá bom. Então já estou entendendo. Então vamos falar, por exemplo, de uma coisa assim bem hipotética, que é a ansiedade, né? Vou falar assim, outras pessoas têm ansiedade, não nós, mas não conheço, né? Desconheço. Mas vamos lá, a ansiedade. Então veja só, o chakra que é ligado à ansiedade, nós temos um chakra que é o chakra básico da segurança, que é sentir-se filho de Deus. É o que nos dá segurança nessa vida. Eu sei que, como diz Haroldo, mãos invisíveis me conduzem e eu vou ter que passar com amor e assistência por aquilo que precisa ser vivido. Isso é relativo ao chakra básico. Qual é a glândula que está ligada ao básico? Suprarrenal, que libera o cortisol, que é o estresse. Olha só. Então, peraí, eu tô ansiosa, tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha, fumar uma coisinha, né? Coisinha, porque pode ser muita coisinha, o pessoal fuma. Que está gravando. Olha. Então, tem que pôr uma luz vermelha aqui da próxima vez. Então eu vou... Esta semana não teve palestra. Então eu vou lá e faço aqui um vinhozinho, na sexta-feira que eu estou estressada da semana, uma caipirinha. Eu estou agindo, ou até um ansiolítico, e aqui ninguém está condenando um remédio, entenda um raciocínio que a gente vai fazer. Toma aqui para o corpo físico. Mas onde que surgiu a ansiedade? No corpo físico? Surgiu aqui no perispírito? Quem ficou ansioso foi o perispírito? Foi o espírito, que não se sente filho de Deus e se sente jogado ao mundo.
Então, se eu tomar a cervejinha, a caipirinha, eu vou estar aqui, trabalhando nesse ponto. Mas eu não estou trabalhando na minha cura. Eu tenho ansiedade, eu tenho algum tipo de problema, eu entro na sala de passe, eu venho para o trabalho deles. Eles vão fazer o desbloqueio energético, que seja o trabalho que vai ser feito no meu perispírito. Porque espírito, ninguém faz por nós. Eles não vão evoluir por nós. Eles não vão ter mais fé que nós. Porque a fé tem que ser desenvolvida por cada um. Aí eles fazem o trabalho, a espiritualidade vem, desbloqueia, a gente ouve alguma coisa, a gente sai flutuando e a gente diz, ainda não consegui a cura. Claro que você não conseguiu. Se você não trabalhou nela, não tem o que fazer. Tem aquele momento que o pessoal, né, que os apóstolos chegam para Jesus e falam, né, tem muita gente aqui, acabou a comida. Não tem aquela passagem assim? Aí Jesus fala o quê? Deixa comigo, vou fazer um negócio aparecer aqui, pera lá. Não, ele fala, o que tendes? E eles trazem alguns peixes, né? E um pouco de pão. E ele faz o milagre. Cada vez que vocês entram para um tratamento, é como se esse pessoal dissesse, o que você trouxe hoje? E aí você senta naquela cadeira e entrega. E eles, em nome de Jesus, fazem esse suposto, entre aspas, vou colocar aqui, milagre, porque eles não fazem nada que não esteja na lei divina. Mas é preciso que a gente entre nessa casa, que a gente entre para o tratamento com algo na mão, que seja, hoje eu tentei ser melhor. É isso que nós vamos entregar. E aí sim a espiritualidade opera o milagre. Mas eu tenho que trazer algo do meu espírito para ser transformado aqui na minha cura. Ou em qualquer outro lugar que a gente vá. Então eu preciso desenvolver mais a minha fé para acabar com a minha ansiedade. Então não adianta eu vir aqui 10.000 vezes ou tomar um monte de remédio se eu não desenvolver a minha fé. Outro exemplo meio rapidinho. O chakra, né, é que a gente tem gástrico, alguns falam, colocam outra nomenclatura, ele é associado ao poder. Alguém contraria a gente, já dá uma pontada aqui. Já dá aquele negócio aqui no estômago, né? Porque fomos contrariados. E ele está ligado ao pâncreas, que libera as substâncias da digestão. E a gente fica superexcitando o pâncreas através desse sentimento de poder contrariado. Ele fica liberando, né, a substância, comendo o nosso estômago. Desculpa o pessoal que é médico, enfermeiro, com as minhas nomenclaturas, vocês perdoam a minha ignorância, gente. Só para a gente ilustrar. E aí a gente vai lá e toma um remédio para o estômago. Como que a gente vai se curar da gastrite? Sendo humilde. Porque a virtude oposta do vício ou do defeito do poder é a humildade. Enquanto você não for humilde, você vai ter gastrite. Lógico, gente, aqui eu estou fazendo associações diretas, mas mesmo os chakras têm todas aquelas ligações, nós somos complexos. Eu estou fazendo aqui só uma divisão para a gente ilustrar e entender, né? Mas não é uma coisa específica. Às vezes a gente fala, né, tem um órgão de choque diferente, pega em outro órgão para cada pessoa, mas para a gente entender que não há cura sem desenvolvimento de virtude. Não há. A alma curada cura o corpo. É na alma que existe. Quando eu desenvolver a virtude da humildade, o que o outro falar e me afrontar não vai me dar nenhuma pontada, né? E lógico que isso não é imediato, mas ele vai se acumulando e a gente precisa ficar esperto. Gente, e às vezes acontece mesmo, eu brinquei nossa, dormi ontem bem e acordei hoje ruim. Acontece sim, não. Mas para pensar como foi ontem. O que aconteceu ontem? Que virtude faltou eu exercitar, né? Para que eu acordasse melhor hoje? A paciência? A tolerância? Será que eu fiquei superestimulando o meu frontal com pensamentos absurdos? E aí
acordei com uma enxaqueca, aí eu vou lá e tomo Maxalt, eu tomo, hashtag fica a dica, brincadeira, não pode medicar ninguém, vou tomar tudo, né, Novalgina, Neosaldina líquida, gasosa, sólida, sei lá o que, tudo, né, que a gente fica doido para aquele negócio passar logo. Ninguém está condenando o uso do remédio, tá aí, a medicina se desenvolveu, tá, vamos usar, ninguém está condenando nada. Mas não seja inocente achando que você é só um corpo que adoece. Algo na sua alma adoeceu antes. Vamos vir sim para o tratamento de cura, porque a nossa oportunidade, porque às vezes esse bloqueio está tão intenso dentro de nós que nós precisamos de energias de fora, da espiritualidade superior, para que eles consigam naquele momento tirar aquela densidade, vamos dizer assim, não estou usando a expressão correta também, mas vocês conseguem entender? A gente brinca, a gente sai leve daqui, é leve mesmo, toda aquela energia é leve, é literalmente essa palavra, porque nosso processo é que vai condensar essa energia. O plano espiritual precisa de material para trabalhar, que sejam os nossos melhores sentimentos. Então, estamos convidados a mudar essa chavezinha do que é estar doente e do que nós procuramos, novamente, sem condenar medicação, sem condenar, né? Que a gente brinca que bom senso e água fluidificada não faz mal a ninguém, né? Então, sem condenar nada disso, mas não nos tornando dependentes e deixando a nossa saúde ou doença à mercê de outras pessoas, porque aí é muito fácil. Então eu preciso desenvolver virtudes para ser boazinha com o outro, para ser legal com aquele cara. Mas ele nem merece que eu seja boazinha. Mas eu mereço parar com essas minhas enxaquecas. Eu mereço. Por mim. E o desenvolvimento da virtude nos torna saudável. Aí você pode dizer assim, entendi tudo isso, muito bacana, mas e aquela doença que a gente já tem? Ou que não tem cura? Ou que nós, pelo menos nessa vida, não demos causa? E tem uma passagem do livro Em Busca do Sentido, que o Divaldo cita muito, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que sobreviveu a um campo de concentração, e ele escreve esse livro Em Busca do Sentido, é bem curtinho, não é espírita, é maravilhoso, os ensinamentos que tem lá, é forte. Eu li um pouquinho, parava, porque aquilo me incomodava demais, gerava em mim maus sentimentos no começo, porque eu dizia, como é possível alguém fazer isso com outro ser humano? Eu ficava revoltada, era o meu sentimento, e aquilo não estava me fazendo bem. Aí eu tinha que me preparar para ler, porque era essa a minha superação, não julgar quem estava fazendo isso, né? Então é uma leitura complexa e difícil para cada um, talvez vocês tenham mais facilidade do que eu. E ele diz assim, no campo de concentração nós não somos nada. Nós nos sentimos totalmente impotentes. Eles tiram a nossa identidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente recebe o diagnóstico de alguma doença mais grave, é esse sentimento que a gente tem, de impotência. E agora? E agora? Meu corpo está assim, e agora? E ele diz assim, mas existe algo que é a última liberdade. E esse conceito, ele é filosófico, mas ele traz assim, com uma clareza, o que é a última liberdade? Ele diz assim, a gente não mandava nos nossos corpos, no que a gente ia fazer, mas eles não tinham poder sobre como decidiríamos viver. Essa é a nossa última liberdade, podem nos tirar tudo, mas ninguém tira a nossa decisão de como nós vamos viver algo. Eu estou falando de doença, mas pode ser qualquer coisa que aconteceu na sua vida e pronto, aconteceu. Me senti impotente. Essa sensação de impotência vem muito quando a pessoa é assaltada, né? Não sei quem já foi, mas esse sentido de impotência. E você não pode nada contra aquela pessoa, e melhor que não possa, né? Mas não cabe a ela decidir como você vai viver aquilo. Serve para a doença e tudo na nossa vida. É a última liberdade, esse conceito é maravilhoso. Quer dizer, eles destruíam o nosso corpo, mas nós decidimos como nós íamos viver. Isso fazia a diferença entre pessoas comuns e heróis que sobreviveram ao Holocausto.
porque eles decidiram que iriam viver apesar de tudo. E essa decisão é a mais importante e é a que traz paz ao nosso coração. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, não importa as coisas estarem muito longe do seu alcance, você tem a última liberdade de decidir como você vai viver isso. Essa ninguém vai te tirar. Então a gente vai entendendo que existe a medicina, existe tudo que nos auxilia, e hoje em dia a medicina avança, não é, gente? Meu Deus, há um tempo atrás eles estavam fazendo órgão na impressora 3D. Meu Deus do céu, eu achei aquilo muito louco. Não é? E isso já faz um tempo, já deve estar muito mais moderno do que isso que eu estou falando. Eles podem garantir para nós muito mais anos de sobrevivência. Só que setembro agora foi setembro amarelo, quantos suicídios? Quanta depressão? O fato não é você viver mais tempo, mas você saber para que viver mais tempo. Porque existem pessoas que já morreram e ainda estão vivas, não é assim? Não é sobre tecnologia, sobre respiração, não é sobre o remédio de última geração. Porque você pode ter tudo isso e não ter o básico, o desejo de viver. E não estou aqui dizendo que você vai listar motivos para viver. Porque em alguns casos, a pessoa não consegue listar um para sobreviver. Mas a decisão dela de como viver é o que mantém ela em pé. É o que mantém ela viva. É a última liberdade que ela tem. Saúde, então, está nessa dualidade medicina e espírito. E eu digo assim, a medicina ela pode medir o nosso peso, a nossa altura, mas jamais a grandeza da nossa alma ou a pequenez. A medicina pode medir a nossa febre, mas jamais o medo que faz tremer a nossa alma. A medicina pode descobrir o vírus que está no seu corpo, mas só você sabe a dor que corre na sua veia. A medicina pode curar, mas só nós vamos nos salvar. Muito obrigada pela atenção de vocês e fiquem com Deus.